Graça e paz, igreja. Amém. Vamos tomando aí os nossos lugares. Você que está aí na sua casa, vá se preparando, vá se organizando. Você que está em casa com esse friozinho, vai pegando seu café, seu chazinho, seu coisa de gengibre, como o Rodolfo vive tomando aqui. Caldo de mocotó. Aí é para dar aquela aquecida. Amém? Antes de nós orarmos, para a gente poder iniciar mais um culto, eu queria ler um texto com vocês, que está em João 14, a partir do versículo 1. Jesus, conversando com seus discípulos, ele diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Versículo 5. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Os discípulos estavam indagando: Jesus, e agora? O que a gente vai fazer? Para onde o Senhor vai? Para onde o Senhor tanto fala que vai? Jesus fala assim: olha, eu estou indo preparar morada para vocês. Nós temos um caminho de acesso ao reino de Deus. Nós temos um caminho de acesso ao Pai. E esse caminho é Jesus. Hoje, nesse dia, neste lugar, nós iremos falar mais uma vez sobre o tema do reino de Deus. Venha o seu reino. E que você possa gravar isso no seu coração, que Jesus é o nosso caminho. Ele é a nossa verdade. E Ele é a vida. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Onde você estiver, se você puder e quiser, levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos na sua casa, de estarmos reunidos com os nossos irmãos, aqueles que estão nas suas casas, ó Deus, participando deste culto neste momento, celebrando a sua palavra de dentro dos seus lares, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa renová-los, que a tua palavra possa alcançá-los e fazer uma obra poderosa nas suas vidas, ó Deus. Pai, nós te pedimos, venha sobre este lugar com a presença do teu Espírito Santo, que nós possamos nos aproximar mais do Senhor, que nós possamos entender e compreender os teus caminhos, aquilo que o Senhor tem sonhado, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, porque a tua palavra diz que nós fomos chamados para a glória do Senhor, ó Pai, e nós cremos nisso. Nossa vida tem um propósito de honrar o seu nome, um propósito de glorificar o seu nome. Por isso nós te pedimos, ó Deus, nos capacite para que nós possamos viver o melhor dessa terra, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, manifestar o teu reino aonde nós formos, ó Pai. Nós te pedimos, abençoe este culto de hoje, Pai, que tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas caia por terra, que todo impedimento, que toda obra do maligno não venha prevalecer, mas que venha prevalecer a tua vontade, porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, é agradável, ela é perfeita sobre as nossas vidas, ó Deus. Por isso nós te pedimos,
Transforma a nossa mente, ó Deus, para que nós possamos viver o Teu reino, Pai, para que nós possamos declarar que venha o Teu reino sobre a nossa vida, que venha o Teu reino sobre a nossa casa, porque o Teu reino é um reino de paz, o Teu reino é um reino de vida, o Teu reino é um reino de justiça, e nós cremos que nós acessaremos esse reino através de Jesus, porque Jesus é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tudo isso nós queremos glorificar ao Senhor e entregar nas Suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. E nessa noite vamos declarar que Ele é santo, mas vamos declarar também o quão bom Ele é. Vamos declarar que esse Deus é maravilhoso. Em alta voz direi, a todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque, dançarei porque, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Oh, 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 oh. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque, dançarei porque, gritarei porque tu és bom pra mim, pra mim. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, com meu coração eu proclamarei. Tu és bom, tribulação, eu me lembrarei. Tu és bom, com meu coração eu proclamarei. Tu és bom, na tribulação
Cantarei porque, gritarei porque Tu és bom pra mim, cantarei porque, dançarei porque, gritarei porque Tu és bom pra mim, E nós vamos celebrar este mês de novembro, mesmo sem saber o que irá acontecer neste mês, mesmo sem saber quais serão as tribulações que nós iremos passar, mas em todos os momentos nós iremos declarar que Ele é bom. Cantarei porque, dançarei porque, gritarei porque Tu és bom pra mim, Oh, 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 oh. E dê uma salva de palma a Ele. Aleluia. Hoje os irmãos vão ficar aleluiados, tenho certeza. Amém. Novembro chegou, final do ano chegou, mas nós permanecemos firmes naquele que é a nossa rocha inabalável. Ele é a nossa âncora, Ele não muda, e nós esperamos completamente nele. Espero em Ti, minha âncora Tu é no temporal, firme estou em Ti, em Teu amor não existe mais temor. Confiarei só em Ti, Senhor. Tua promessa, esperança ao mundo dá. Entregaste tudo para nos salvar. Minha esperança âncora em Ti está. Meu Deus, Tu nunca mudarás. Eterno Deus, Tu que és que virá, seguro estou, não me deixará. Tua promessa, esperança ao mundo dá. Entregaste tudo para nos salvar. Minha esperança âncora em Ti está. Meu Deus, Tu nunca mudarás. Tua promessa, esperança ao mundo dá. Entregaste tudo para nos
nos salvar. Minha esperança ancorada em ti está, meu Deus, tu nunca mudarás. Jesus, teu nome tão alto, tão grande, só em ti. Fiel pra sempre é tua promessa. Jesus, teu nome tão alto, tão grande, só em ti confiarei. Fiel pra sempre é tua promessa, só em ti confiarei. Deixa fluir, irmão, deixa fluir. Vai deixar fluir, que o Espírito de Deus conduza você nesse momento. Espera gritando dentro de mim, um anseio por te ver movendo aqui. A uma espera gritando dentro de mim, um anseio por te ver movendo aqui. Declara, irmão, há uma espera gritando dentro de mim, um anseio por te ver movendo aqui. Espera gritando dentro de mim, um anseio por te conhecer-te aqui. Ele é o nosso Pai, e a quem nós esperamos, a quem nós desejamos cada dia, a quem nós desejamos a cada momento, ao nosso Pai, a quem nós louvamos, exaltamos, e nós cremos que Ele estará conosco para sempre. Amém? Creia que o nosso Pai estará sempre contigo. Deus
Pai nosso, santo é o teu nome, teu reino tua vontade seja feita na terra do céu. Deixa o céu descer do céu, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Em algum momento da sua vida, você já pensou por que Deus te ama tanto? Em algum momento você já se questionou por que esse amor de Deus tão grande? Por que esse amor tão grande que Deus tem de nós, tem por nós e tem para nós? O que é esse amor? Lá em Efésios diz que antes da fundação do mundo nós já estávamos gerados nele. Nós fomos gerados nele, por ele e para ele. Nós somos parte dele. E Deus deseja que você retorne para a casa dele. Deus deseja e ele quer que essa realidade de reino venha sobre tua vida. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, tua é a glória pra sempre, amém. Teu o poder, tua é a glória pra sempre, amém. É a glória pra sempre. Seu é o reino teu, o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder e tua é a glória pra sempre. Amém.
Eternidade do Senhor reino, sua realidade é para sempre e para sempre. O teu reino é para sempre, é para sempre. O teu reino é para sempre. O teu reino para sempre. O teu reino para sempre. E essa realidade que estará sobre as nossas vidas, pois quando Jesus começou a ensinar o Pai Nosso, ficou bem claro para que ele estava declarando que havia uma realidade da qual os discípulos não conheciam, e através dele nós iremos conhecer essa realidade para sempre. O teu reino hoje, aqui e para sempre. Deixa fluir, irmão, o teu reino para sempre. E eu creio que virá. Para sempre. E eu creio que virá o teu reino e para sempre. Aproveita esse momento, irmão, porque hoje nós estamos no primeiro culto do mês. É mês de nós celebrarmos as festas que o Senhor decretou. E é mês de nós declararmos e profetizarmos sobre nossas vidas essa realidade do reino virá. Essa profecia virá. Essa profecia, essa palavra que está sobre nossas vidas. Então comece a declarar com a sua própria boca que você crê que a palavra que for declarada hoje virá sobre a sua vida. Muito baixo, irmão, está muito baixo. Está muito baixo, irmãos. Quando Isaías, em uma visão, viu os anjos, eles viu que os anjos declaravam: Santo, Santo, Santo. E não era uma declaração baixa, era uma declaração que estremecia ao ponto de Isaías declarar: como eu posso declarar a santidade do Senhor com meus lábios impuros? Então
Então comece a declarar em alta voz: eu creio e viverei a sua promessa, Pai. Eu creio, e viverei as promessas. Eu creio que viverei. Eu creio. Eu creio. Cristo é a rocha em que firme está. Na aflição, Salvador, Cristo é a rocha em que firme está. Na aflição, Salvador. Amém? Você viu que o negócio aí tá quente, hein? O caldo de mocotó valeu. Antes da gente partir para a nossa palavra, nosso momento de oferta, queria trazer alguns recadinhos aqui. Lembrando que, como nosso querido amigo aqui, Lovera, falou, entramos no mês de novembro, e no mês de novembro nós costumamos celebrar aqui na nossa igreja a festa dos tabernáculos. Então vá se preparando aí, você que está em casa, você que está aqui na igreja. Vão ser 3 dias aí de festa de tabernáculo, sexta-feira, sábado, um especial das crianças, que essas crianças aí estão do reteté, tá louco. E domingo com 2 cultos, né? A gente ainda... Já ficou definido ou a gente ainda está trabalhando nisso? Já ficou definido. Então vai ter 2 cultos no domingo aí, um de manhã e um a esse horário, né? Que você já está acostumado a assistir daí de casa. Amém? No final desse... É o quê? Você está assistindo aqui? Ah, tá. E que você vem também participar aqui, né? No final desse mês a gente vai ter o batismo também. Então, todos aqueles que ainda não se batizaram, não desceram as águas, não fizeram essa confissão de fé pública, que creem em Jesus, que Ele é o seu Salvador. Final desse mês, último sábado do mês, nós vamos estar realizando o batismo. Lembrando que nos 2 sábados anteriores, né, acho que é dia 14 e dia 21, é isso, né? 28 e 21? Não, pera. Isso aí. 14 e 21, eu peço ajuda para ele me embaralha mais. Então, dia 14 e dia 21, nós vamos ter um curso explicando o que é o batismo, por que se batizar, como se batizar. Você que nunca se batizou, venha participar. E no último sábado do mês, nós vamos descer as águas juntos aí. E o que mais? Tem as células acontecendo todas as semanas, está sendo bênção. Tem célula online, tem célula metade online, metade presencial. Procure aí a célula mais próxima de você. Lembrando que a célula que é presencial tem lanche. Fique esperto. Tá? E o que mais? Precisando de oração, acesse o link aí que a gente tem no vídeo, tá?
Todas essas informações aqui que eu estou falando, se você que está assistindo aí pelo YouTube, clicar lá na descrição desse vídeo, vai ter o link do site da igreja, vai ter um link para você poder interagir com a gente através do WhatsApp, tá? A gente vai conversar com você, orar por você, tudo aquilo que você estiver necessitando. Amém? Isso aí, toca mais um pouquinho. Som. Boa noite, graça e paz. Que bom, né, estar na presença do Senhor, poder se assentar. Tem alguém feliz aí hoje? Aê, aleluia! Você que está na sua casa agora, vamos para o momento melhor, selar tudo aquilo que a gente tem realmente na casa do Senhor, que é um momento de oferta, é um momento de se alegrar ainda mais. Tudo aquilo que nós acabamos de receber, nós vamos começar a selar. Amém? Glória a Deus. Aê, tá todo mundo acordado? Então, graças a Deus por tudo, amém? E quando eu comecei a estudar, né? E aí eu fui buscar um pouquinho da palavra do Senhor. Aí comecei a orar, pedir para Deus. E aí veio algumas palavras, eu fui anotando, porque eu sou um pouquinho atrapalhada, né? Quem me conhece sabe, eu sou muito esquecida. E aí eu fui falando com o Senhor, eu falei, Senhor, me ajuda a me organizar aqui nas minhas ideias. E Deus é bom, sabia, irmãos? Quando você começar a falar com o Senhor, pega um papelzinho, uma caneta, começa a se organizar. Porque Ele é maravilhoso sobre nossas vidas, amém? Amém. Vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias. Atos, versículo 20 e 35. E uma das palavras que o Senhor veio falando para mim era gratidão. É melhor darmos do que recebermos, amém? A palavra de Deus diz assim, lá em Atos 20 e 35. Tenho-nos mostrados em tudo, trabalhando assim. É necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Glória a Deus. E é exatamente isso que eu tenho vivido na minha vida. E quando a palavra de Jesus falou aqui, mas bem-aventurada, feliz coisa é dar do que receber. E é realmente isso nas nossas vidas, se a gente prestar atenção, né? Antes da gente, quando nós estávamos no mundo, às vezes o mundo cobra muito de nós. Para nós, a gente tem que receber, a gente tem que ganhar. E aí, quando nós viemos para Cristo, é muito impactante. Quando nós chegamos na igreja, aí tem um momento de oferta. O que é isso de dar para o Senhor? Como assim? Feliz é aquele que dá? Como assim? A palavra de Deus, Jesus está falando aqui conosco essa noite. Feliz é aquele que dá. E aí eu fui começar a aprender com Cristo isso de dar. Dar o que para o Senhor? Porque assim, se o Senhor é dono de tudo e é Ele que nos deu, como assim? E eu comecei a ficar em dúvida, né? E aí quando eu comecei a caminhada com Cristo, eu vi que realmente é isso. Mas dar o que para o Senhor? O que Ele quer de nós, irmãos? O que Ele quer de você que está aí na sua casa? Às vezes Ele quer você por inteira. E dar o que para Ele? Eu comecei a orar a Deus e o Senhor foi falando ao meu coração. Eu lembro que aí eu fui anotando, Ele falou o tempo de qualidade, sabe? É algo maravilhoso quando você tem isso com o Senhor. Dá esse tempo. Feliz é aquele que oferta o melhor para o Senhor. E o tempo é algo tremendo nas nossas vidas, porque às vezes a gente acorda, começa o nosso dia, e aí não começa com uma oração, não começa com uma palavra abençoada para os nossos filhos. E a gente tem que começar a ofertar com essa alegria, de dar tudo aquilo que Ele tem nos dado, e darmos em dobro até, amém? E tem uma palavra também que eu quero ler com vocês, que está lá em Provérbios 11:25, amém?
Só um momentinho. Eu quero ler nessa tradução que eu achei melhor. Do celular. Para, Rodolfo. Eu vou pegar o Rodolfo depois, tá? A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Generosidade, né? E aqui a palavra de Deus está falando, a alma generosa, sabe? Aquele que faz com amor, aquele que oferta, sabe? Com toda a alegria, né? Eu lembro, vou contar um breve testemunho da minha vida. Eu fiquei um tempo desempregada, eu comecei a orar a Deus e eu sempre, né, tive muita intimidade com Deus de falar com Ele. E eu lembro que há muitos anos eu falava assim, Senhor, eu quero aquele emprego. Ai, Senhor, eu quero daquele jeito. E eu sempre fui falando com o Senhor, né? E aí, há um pouco de tempo, eu consegui, né, um emprego. E ele era temporário. E aí, pela honra e glória do Senhor, o Senhor deixou passar esse tempo temporário. Mas assim, Deus, Ele sabe de todas as coisas na nossa vida. E eu creio que tudo tem um propósito. E Deus é tão maravilhoso que esses dias eu me arrumei e falei assim, olha, hoje é meu último dia de trabalho, né? Mas olha, Senhor, toma a minha vida. E aí, quando eu cheguei no plantão, tudo tranquilo, a enfermeira falou assim para mim, assim, olha, Cíntia, você vai para outro setor, tá tudo certo. E eu falei, meu Deus, o RH não vai me chamar, não vai dispensar. E essa alma generosa que às vezes a gente tem de fazer algo para o Senhor, dá essa felicidade. E pela honra e glória do Senhor, eu fiquei ao plantão e agora eu tive uma boa avaliação também. E eu glorifico o nome do Senhor, porque as coisas, tudo acontece no propósito do Senhor, amém? E tem uma outra palavra que eu quero agora falar com vocês, que está lá em Lucas 21, do 1 ao 4. A palavra de Deus diz assim, é a oferta da viúva pobre. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos essa pobre viúva. Porque todos aqueles que deitaram para as suas ofertas de Deus, do que ele subeja, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Quando eu comecei a falar a palavra do Senhor aqui, eu falei de gratidão, falei também para que nós possamos ter um coração generoso. E agora, para selar tudo isso que eu falei, se a gente prestar atenção nessa palavra que falou da pobre viúva, ela deu tudo o que tinha. Porque às vezes quando a gente lê essa passagem, a gente fala, nossa, ela deu as 2 moedas, mas ela deu todo o sustento dela para o Senhor. E eu me lembrei também dos votos que eu fiz na casa do Senhor. Antes de eu trabalhar neste emprego, eu estava trabalhando no anterior que eu estava muito feliz. E eu lembro que eu falei assim para Deus, olha, Senhor, é assim, eu quero este emprego, né? E eu creio que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. E eu tinha ficado mais ou menos 1 ano desempregada. E aí o meu primeiro salário, pai, eu vou entregar no altar. Preste bastante atenção, essa pobre viúva tinha 2 moedas, né? Ela deu todo o seu sustento para o Senhor. E aí, eu falando de gratidão, como nosso coração está diante do Senhor, é exatamente assim que a gente tem que se comportar. Porque se tudo é do Senhor, se nós temos essa alma generosa, o Senhor vai nos prosperar, igreja. E aí foi justamente isso que eu fiz, para selar este outro emprego que eu estava, e 1 ano desempregada, eu ofertei tudo no altar do Senhor. Mas assim, eu lembro que eu falei com a pastora, eu tive bastante dificuldade em transferência do banco, em fazer todos os trâmites. E aí tem uma certa ocasião na nossa vida que a gente pensa assim, ai meu Deus, é um inimigo. Não, irmãos, esquece isso, não é um inimigo, tá? Quando você faz um voto perante ao Senhor, seja fiel,
sabe, realmente tem esse coração, que nem essa pobre viúva. Ela pegou aquilo que ela tinha e entregou no altar. É desse jeito que a gente tem que ser lá com o Senhor. Aquilo que almeja o seu coração, aquilo que você realmente pensa que às vezes é impossível para você, é possível para Deus. Que hoje você possa selar tudo aquilo que você tem o desejo e que o Senhor possa fazer na sua vida, amém? Então que você possa agora separar a sua melhor oferta, colocar neste envelope dízimos, primícias, amém? E agora que vocês possam ficar de pé, que eu vou fazer uma oração, que eu creio que em nome de Jesus o Senhor vai dar sustento para a sua casa, o Senhor vai prosperar, amém? Fiquem de pé, erga seus envelopes, feche os seus olhos. Pai, te louvamos e engrandecemos o seu santo nome, Deus. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado sobre os nossos corações, Pai. Obrigada, Senhor, por cada semente que aqui está no altar, Papai. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito sobre nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, por este mês de novembro maravilhoso, Deus. Obrigada, Senhor, pela festividade que teremos, Senhor. Ó Deus, eu creio, Deus, que seus filhos amados estão aqui, Senhor, com um ato de fidelidade, de amor e gratidão a Ti, Papai. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, prosperar, Senhor, cada vida, cada família, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa escancarar, Senhor, as comportas do céu, Papai. Ó Deus, aquele que está, Senhor, em busca de uma nova oportunidade, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, atender o desejo do coração, Pai. O Senhor conhece o íntimo, Deus. Deus amado, este irmão em Cristo que também está conectado conosco, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, ir com a provisão, Pai, sobre o lar, sobre a vida, sobre a família, Pai. Nós oramos também, Senhor, e selamos, Senhor, com essa oferta, Senhor, porque nós cremos no impossível, Papai. Ó Deus, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha, Senhor, com a cura, Senhor, por essa doença também, Papai, porque eu creio, Deus, que o Senhor é Deus de milagres, Deus de promessas, Pai. Então, Senhor, desde já, eu te louvo e te engrandeço, Pai, porque tudo que o Senhor faz é bom, Senhor. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Dê uma salva de palmas, porque Ele vive e reina sobre nossas vidas. Glória a Deus. Tu és o fogo que habita em mim. Tu és o vento que sopra hoje aqui. Tu és o Deus que não mudará. Você já fez, você fará. Eu provei e vi o quão bom tu és. Eu provei e vi o quão bom tu és. Eis-me aqui, Jesus, de novo. Amém. Graça e paz, igreja. Feche os seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós chegamos neste lugar aqui para te adorar. No meio do louvor, Senhor, entregamos a nossa adoração. O Senhor sonda e conhece cada um dos nossos corações. Então, Pai amado, que a Tua palavra venha como luz e restauração de nossas almas, levando a viver a verdade dos céus na terra, Pai. Em um nome de Jesus,
Amém. Graças a Deus. Amém. Pode se assentar. Você que está em casa, estão aqui com a gente. A paz, boa noite. Está um friozinho aí, mas que o Senhor possa aquecer, amém? Então nós vamos começar aqui. Mudou totalmente o cenário aqui. Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 15. Jesus diz assim para João, na visão que ele dá para ele, e diz assim: sei que vocês têm feito, e sei que não são nem frios e nem quentes, como gostaria que fossem, uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, e nem frios e nem quentes, logo vou vomitá-los pela minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim o ouro puro, para que seja de fato ricos, e comprem roupas brancas para vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. E eu corrijo e castigo todos o que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. E aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de sentarem ao lado do meu trono. E assim como eu consegui a vitória, agora estou sentado do lado do trono do meu Pai. Portanto, vocês que têm ouvido, ouçam. Então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Essa palavra o Senhor me deu agora no meio do louvor. Eu estava com uma outra palavra para ministrar. E o Espírito Santo falou muito no meu coração. E eu fiquei até relutante para poder ler essa palavra. O que acontece? Nós estamos falando de reino. E falar de reino de Deus, nós precisamos compreender o que foi dito aqui. Esta palavra diz assim: conheço as tuas obras, sei que você não é nem quente e nem frio, mas sei que você é morno. Então, por ser morno, os mornos, eu vomitar-te-ei, eu vou vomitar, porque você diz que é farto, que tem tudo, mas na verdade não sabe que não tem nada. Jesus deixa claro aqui, porque Jesus é aquele que aparece na visão de João, dizendo para João que aquele que vencer e que se arrepender de viver uma vida sem compromisso, vai poder sentar com ele no trono junto com o Pai. E o que acontece é que muitas vezes nós entramos em uma vida de comodismo, numa vida de achar que não tem mais o que fazer, simplesmente o que já fazemos é o que basta. E isso muitas vezes nos faz viver oprimidos e cegos e nus. Assim como diz aqui, Jesus deixou claro: vocês estão cegos e estão nus, não percebem a infelicidade que estão vivendo, porque simplesmente acham que estão fartos. E muitas vezes a gente entra nessa mormidez, na sensação de que, porque eu tenho algo, eu recebi algo, eu conquistei algo, já é o bastante, eu não preciso fazer mais. No que eu tinha preparado aqui,
nós vamos falar sobre o reino, que esta palavra é do reino. Aqui estava preparado dizendo assim: qual é a diferença entre salvação e reino? Para que eu possa acessar o reino de Deus, só eu ser salvo já acesso. E muitas vezes, nessa questão de não compreender sobre salvação e reino, nós entramos em uma vida morna. Uma vida morna no qual nós criamos uma cultura de simplesmente ler a Bíblia, uma cultura de simplesmente, às vezes, orar por responsabilidade, ou de ir ao culto e assim por diante. Acaba conduzindo uma vida normal, uma vida sossegada, uma vida que eu não preciso ter compromisso com o reino. E o que acontece? Nós vivemos num tempo muito maravilhoso, onde o amor de Deus tem superabundado, assim como desde o início de todas as coisas, mas nós estamos também num tempo muito romântico. Sabe, o tempo muito romântico, onde nós vivemos uma visão de paixão, onde nós não vamos ser incomodados de nenhuma maneira. A paixão a gente não vê erros, a paixão a gente não vê problemas, na paixão a gente não vê defeitos. E aí, com essa paixão, nós estamos vivendo como filhos amados de Cristo, mas apaixonados pelo Pai. Mas quando o Pai puxa a orelha, quando o Pai chama a atenção, queremos voltar para trás. Porque esta paixão nos envolve, porque diz assim, a Bíblia deixa bem claro em Romanos 10, que diz assim: a saber que com sua boca confessares que Jesus é o Senhor, e com teu coração credes que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. No verso seguinte, no 10, diz assim: e visto com o coração que crê para a justiça, e com sua boca a confissão para a salvação. Em Romanos 6, 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O apóstolo Paulo está falando aqui, no livro de Romanos, ele deixa claro que a salvação, ela não vem por méritos, mas vem pela sua fé, e você confessar, crer no seu coração e confessar com a sua boca que você crê em Jesus, que você crê que Jesus é o Senhor, que você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, e quando nós confessamos isso, alcançamos a salvação. Então você que está em casa, você que está aqui, de repente, se você ainda não é salvo, o que é salvação? É um plano de Deus, um plano de resgate. É um plano que é como se nós estivéssemos todos presos dentro de uma cadeia, e simplesmente Jesus chegasse e falasse assim: ó, já foi pago, basta você crer. E aí é um plano de libertação, mas esse plano de libertação nos dá o acesso à vida eterna. E quando a gente fala do acesso à vida eterna, nós começamos a pensar como nós vivemos num tempo de tanta ansiedade. Para a gente, vida eterna é algo tão distante que a gente muitas vezes não se preocupa com aquilo que tem para a eternidade, e nos preocupamos com agora. E acabamos vivendo nesta ansiedade maluca, aonde nos leva a se tornarmos pessoas mornas. Pessoas, filhos amados, que não conseguem compreender o amor do Pai. E dessa maneira nós achamos que se alcançamos a salvação, já nos basta. Como já nos basta, a salvação é maravilhoso, ser salvo, né? Então, se nós somos salvos, nós já alcançamos algo maravilhoso, que é a vida eterna. Então, se você que está em casa, você que está aqui, ainda não é salvo, você tem uma oportunidade de alcançar a salvação por meio de Cristo, crendo que Ele é o Filho de Deus, crendo que Ele é Senhor sobre a sua vida, e crendo que Ele ressuscitou dos mortos. Se você crê nisso,
você já recebe o acesso da salvação, a vida eterna. E crer é crer no coração e declarar com a tua boca. Então, se você não está nesta condição de salvo, eu faço um apelo agora. Que você entre nesta condição de salvo. Que você entre, porque igual aquele homem que estava na cruz, ele alcançou a salvação na vida dele na cruz, junto com Cristo ali. E Jesus diz, ainda hoje nos veremos no paraíso. Então quer dizer que aquele homem alcançou a vida eterna. Só que o plano de Deus não é só a vida eterna para nós. O plano de Deus é sim a vida eterna, mas é uma vida eterna para reinar. O plano de Deus, se vocês olharem para o livro de Apocalipse e começar a ler as cartas das 7 igrejas, aqui nós lemos sobre a igreja de Filadélfia, a última igreja. Cada igreja Jesus revela para João de uma maneira sobrenatural, mostrando para ele que ele é aquele que anda sobre as igrejas. E ele mostra que o anjo que é da igreja, quem é o anjo? O anjo são os mensageiros, quem leva a mensagem de Cristo nessa terra somos nós. E ele diz para todas as igrejas, ele fala o que eles estão fazendo de bom, o que precisa ser ajustado, e também fala, ao que vencer, receberá algo. Então se você tem curiosidade, pegue essa semana, pegue na sua casa hoje, quando chegar, comece a identificar o que Jesus tem de promessa para a eternidade, para nós. E ele diz aqui, ao que vencer, se você olhar em todos, ele diz, para uns ele diz, em uma igreja ele fala que vai dar a coroa da vida, outra ele fala que vai escrever o nome no livro da vida, e assim como várias outras promessas, bênçãos. Mas a gente precisa compreender que o primeiro passo vem pela salvação, amém? Quantos salvos nós temos aqui? Se você não crê, se você não acredita que você é salvo, você precisa rever os seus princípios. Você precisa rever o que está no teu coração. Porque o que acontece? A salvação, ela vem muitas vezes pelo momento que nós estamos passando de dor, e o Senhor nos traz uma oportunidade de nos arrependermos e crer que Ele é o Senhor. Só que muitas vezes nós entramos nisso como se fosse um casamento que você fala, poxa, encontrei o príncipe, encontrei a princesa, agora eu vou casar. E você diz sim, mas você não sabe a responsabilidade que vai ter depois deste casamento. E o que acontece, como nós somos a noiva de Cristo, a igreja, ela é a noiva e Cristo é o noivo. Então nós precisamos compreender que quando nós acessamos a salvação, nós dizemos sim para esse noivado. E quando a gente diz sim para esse noivado, nós precisamos compreender que há compromisso com Ele. E o compromisso neste noivado, que é o reino de Deus. O compromisso que nós temos com o Senhor é o que vai nos levar a viver o reino dos céus. Quando nós fomos ministrados aqui em 3 semanas falando sobre o reino, nós compreendemos que o reino dos céus é para agora, mas ele não tem um lugar hoje físico, mas ele tem um lugar espiritual, e esse reino se manifesta por meio de nós. Mas a Bíblia relata que este reino, quando Jesus voltar, ele vai ser um reino total de Cristo. E aí assim, nós vamos viver na terra com Jesus reinando. E assim, não vai ter modelos de reinos diferentes, porque hoje tem modelos de reino diferentes. Tem o reino das trevas. Às vezes a gente fala assim, eu vivo o reino, mas que reino que nós vivemos? Qual é o reino? O reino de Deus, que é o reino da luz, ou o reino das trevas? Então o que acontece? Quando a gente compreende o reino de Deus, que Jesus vai vir para reinar na sua totalidade, quando Jesus chegar para reinar na sua totalidade,
nós reinaremos juntos com Ele. Só podemos reinar junto com Jesus se nós estabelecemos o reino aqui e agora. Então o que acontece? Não adianta nós sermos apenas salvos. Vamos compreender um pouquinho. Porque assim, eu até coloquei aqui, quem é salvo entra no reino de Deus? Sim ou não? Quem é salvo entra no reino de Deus? Sim ou não? Não. A palavra de Deus deixa bem clara. A salvação não é um acesso para o reino, mas não te garante no reino de Deus. Olha o que Jesus diz em Mateus 7:21. Nem todos que me dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Se vocês pesquisarem, tem vários versículos que falam que nem todos herdarão o reino dos céus. Ele diz, aqueles que são maldizentes, aqueles que vivem debaixo de prostituição, de várias coisas. Se vocês forem ler, o apóstolo Paulo relata em vários momentos nas cartas sobre isso. O reino de Deus é diferente da salvação. A salvação garante a vida eterna, mas não garante que nós vamos reinar quando Jesus voltar. Por isso, que quando a gente compreende que os mornos não vão ser vomitados, é que Jesus não quer que nós vivemos apenas à mercê da salvação. Porque o plano de Jesus, quando Ele veio à terra, foi estabelecer o reino de Deus. E a salvação é uma porta de acesso, né? O pastor Renato compartilhou um estudo comigo do pastor Eduardo Reis que eu achei bárbaro, que é bem bacana, que para a gente compreender sobre salvação e reino. Salvação é simplesmente um prêmio. Simplesmente não, é algo maravilhoso, é um prêmio. Deus nos dá um presente que vem sem compromisso nenhum, sem responsabilidade nenhuma, mas somente o passo de você, não responsabilidade, sem mérito nenhum, somente o passo de você chegar com seu coração e crer, você recebe. Então você já ganhou esse prêmio. Se você é salvo, você já ganhou o prêmio. Só que esse prêmio, ele te dá acesso a uma porta para uma faculdade. A faculdade é o reino de Deus. Então, para a gente ilustrar e compreender bem o que é o reino de Deus, é a faculdade para você alcançar o diploma para o céu, na terra, e viver e reinar com Deus. Não quer dizer que você, se você não resolver estudar na faculdade, você não vai para o céu. Vai para o céu. Só que você não vai usufruir do reino de Deus. É meio confuso, meio maluco, mas como assim? Só a salvação não basta. Basta você se esforçar. Reino de Deus fala de compromisso. Reino de Deus fala assim, imagine que você ganhou, você tinha o interesse de fazer um curso de direito, para se tornar um advogado. E aí você, naquele seu esforço, você crê e você recebe um curso totalmente gratuito. Garantiu já o seu diploma de advogado? Sim ou não? O que você precisa fazer? Estudar. E aí como que começa o curso? Começa mais tranquilo. Começa o curso mais tranquilo, vem com coisas que você, dependendo da faculdade, ela precisa te ensinar o beabá, que você não aprendeu no ensino médio. E aí, é assim que Deus trabalha. Sabe qual é o plano de Deus? É trazer o reinado que o homem tinha lá no princípio. E ele perdeu por causa do pecado, e a natureza do pecado, a natureza do homem, ela tem muitas coisas erradas.
Então, quando nós acessamos a salvação, nós recebemos algo poderoso, que é o Espírito Santo. E quando nós recebemos o Espírito Santo, ele começa a vir sobre a nossa vida e começa uma guerra entre a carne e o Espírito. E aí é mais ou menos assim, imagine você começando a fazer a sua faculdade, começa a vir e você fala, agora eu vou ter que dispor de tempo para poder fazer a faculdade. E quando você recebe a salvação, você precisa começar a dispor de tempo para aprender e ter relacionamento com aquele que reina. E aí o que acontece? Você começa, só que começa o processo, e esse processo ele vai aumentando. Então, se você não passar no primeiro semestre, você fica de DP, e você vai ter que refazer tudo de novo. E aí, quando o apóstolo Paulo fala assim, não sejam mais crianças, meninos na fé, ele está querendo dizer assim, pare de reprovar nesse semestre que você sempre reprova. Pare de reprovar neste semestre, passe para o próximo. E assim, um detalhe, muitas vezes a gente até tem o curso, começa, mas se você para no meio do caminho, quando você volta, você tem que começar tudo de novo. O curso de Deus é assim. O reino dos céus é dessa maneira. O reino dos céus fala de esforço, fala de mérito. O reino dos céus fala assim, aquele que vencer, receberá. Aquele que vencer, reinará comigo no trono do meu Pai. Jesus deixou claro aqui em Apocalipse. Ao que vencer, porque se a gente começa a olhar e fala assim, mas eu vou reinar aqui na terra? Sim, você vai trazer o reino dos céus para a terra. Você vai começar a ter uma realidade dos céus na terra, mas isso você precisa compreender, que você precisa respeitar os processos. E respeitar os processos é saber que o reino de Deus tem que ser uma constante para a nossa vida. E essa constante para a nossa vida é o que vai fazer a diferença. Pois muitas vezes nós entramos até quentes, mas quando chega no meio do caminho, estamos mornos, acomodados, tranquilos, achando que não precisamos de mais nada. Mas não foi isso que Jesus planejou. Não foi isso que Deus planejou. Ele fala que Deus planejou para nossas vidas para que nós avançássemos. Então, compreendendo a respeito do reino, só ser salvo não te garante viver o reino dos céus. Só ser salvo não te garante viver para reinar na eternidade. Porque nós vamos reinar em terra. Jesus, quando voltar, vai reinar junto. Só que nesse momento haverá o julgamento. E a palavra de Deus deixa bem claro, Jesus deixa bem claro. Quando eu vi, nesse dia vai ter o momento que o pastor vai separar as ovelhas e os bodes. Porque se você não sabe, né, a ovelha é obediente, mas o bode, muitas vezes, ele não é obediente, ele não escuta a voz do pastor. Então o que acontece? Ele traz em vários momentos, até mesmo na parábola do trigo e do joio, ele fala, não, plantou, deixa junto. Quando chegar o momento da colheita, nós vamos separar. Então o que acontece? A palavra de Deus, ela é maravilhosa, mas nós precisamos compreender que a cada dia Deus quer muito mais de nós. Deus espera muito mais de nós. Nós precisamos nos envolver mais e mais com Ele, porque conforme nós nos aprofundamos nele, mais dele vai sair de nós. Quanto mais nós buscamos o seu reino, Mateus 6,33, mais as coisas serão acrescentadas. Às vezes a gente acha que buscar o reino é só na necessidade, mas buscar o reino de Deus fala de você trazer o manifestar da glória do Senhor dos céus na terra. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. É isso que Jesus deixou, né? Ele deixa claro que nós precisamos sair da dimensão da carne e ir para a dimensão do Espírito.
Quando a gente às vezes fica confuso, né? Mas nós somos filhos, nós somos sacerdotes, nós somos reis, nós somos o quê? Somos tudo isso. Porque por meio de Cristo nós temos acesso à adoção do Pai. Por meio de Cristo temos acesso a reinar com o Pai. E por meio de Cristo nós também temos acesso a um sacerdócio real. Então, olha o tanto de coisa que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Mas Deus, Ele não é mal educado. Ele precisa que você abra a porta. Eis que estou à porta e bato. Então, quem que precisa abrir a porta? Somos nós, não é Ele. A porta de Deus já está aberta, mas nós que fechamos. Porque antes do versículo de Apocalipse, ele diz assim: eu sou aquele que abre e fecha. Mas ele diz que ele é o que abre e fecha, mas quando fala de abrir a porta do coração, depende da gente abrir a porta, para que ele possa entrar. E isso fala de arrependimento, fala de mudança de mente. E o que acontece? Em Lucas 9, 23, Jesus deixou claro o que é o reino de Deus. O reino de Deus, nós podemos separar esse versículo em 3 fases. Diz assim: e dizia a todos: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando a gente olha para essa dimensão de negar a si mesmo, né, de vir após mim, fala que não é uma decisão simples. Nós não podemos tomar decisões apaixonadas e esquecer que ir após Jesus, quiser seguir Ele, precisa ser uma decisão racional, voltado a você compreender, eu sei quem é Ele, e por meio da fé, você acreditar que com Ele você pode vencer todas as coisas. Então o que Jesus está deixando claro aqui? Que não é essa decisão, não é uma decisão simples. Então se você decidiu, assim como fazer uma faculdade, você decidiu que quer ser um advogado e quer fazer uma faculdade, vá até o fim. Você não pode simplesmente ter um sonho de ser um advogado, e lá eu vou fazer, mas não compreender o compromisso que você vai ter que ter antes. Porque senão você vai chegar lá e você vai desistir no meio do caminho. E o que tem de filhos amados de Deus desistindo, às vezes você fala assim, desistindo como? Indo embora? Não, desistindo, vivendo num automático, na mormidez. Porque Jesus diz assim: não és nem frio e nem quente, mas é morno. E a gente precisa compreender que o Senhor não quer que nós sejamos mornos. Você já tentou tomar água morna? É bom tomar água morna? Quem que já tomou água morna? Se você tomar água morna, o que acontece? Não é assim? Se você quer, né, não vou vomitar, né, não tem ninguém comendo, né? Toma um pouco de água morna para você ver. Quando ela bate, eu não sei onde que ela bate, mas que ela bate, volta tudo. Então assim, é isso que Jesus compara. Então o que acontece? Nós precisamos compreender que para seguir Jesus é uma decisão, não é só uma emoção. Seguir Jesus é algo maravilhoso. Ele é Senhor, Ele nos ajuda a vencer todas as limitações deste mundo. Mas, uma vez que você decidiu seguir Jesus, você precisa compreender que você precisa negar a si mesmo. Negar a si mesmo fala de você dizer não para o seu ego, dizer não para você. Como assim dizer não? Na hora que você quer mentir, não minta. Na hora que você quer fazer o mal pelo outro, não faça. Às vezes acontece algo em casa, que minha esposa fala algo que eu não gosto, às vezes eu quero fazer tudo o que eu não queria, que assim,
para tentar descontar, mas não é, eu não tenho que descontar. A palavra de Deus diz que eu não venço o mal com o mal, mas com o bem. Então eu preciso dizer não. E gente, será que é tão fácil assim? Será que você, quando você aceita Jesus, nunca mais você tem pensamentos ruins? Não, você vai ter sempre. Porque a natureza humana, enquanto nós não fomos regenerados, com a volta de Cristo, a natureza humana vai nos atormentar. Vai querer dizer sim, que se pisou no meu calo eu vou devolver. Se fizer algum mal eu vou correr atrás e vou fazer o mal também. Não é isso que Jesus quer que nós façamos. Não é isso, é negar a si mesmo. É negar a si mesmo, é saber que você pode dar um jeitinho, mas não dá o jeitinho. Negar a si mesmo é buscar a verdade prevalecer, e aí vem o que diz, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Não é fazer a minha vontade, mas é fazer a vontade de Deus. Às vezes, esses dias, a minha alma entrou em desespero, e essa minha alma entrou em desespero, eu queria fazer coisas que eu falei, eu sei fazer, eu sei como resolver, mas eu tive que ficar quieto. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, mas o jeito de Deus é diferente. Então nós precisamos buscar o jeito de Deus, buscar o reino de Deus, é isso que é estabelecer. Porque quando você começa a fazer a faculdade, você precisa compreender, se você trabalha, você precisa dormir mais cedo, porque senão você não vai aguentar fisicamente dar conta da faculdade. Poxa, eu trabalho direto e tenho a faculdade, então eu tenho a oportunidade de dormir 5 horas, mas você não consegue dormir 5 horas, você sempre vai dormir 2, 3 horas da manhã e só dorme 3, quando der no mínimo 4, 5 meses você já está parando a faculdade, porque o seu corpo não aguenta. E é assim com o reino de Deus. Se você não parar para se organizar, para negar a si mesmo, você não consegue, porque a gente acaba sendo roubados pelos prazeres deste mundo. Porque é mais prazeroso você fazer outras coisas. Então, muitas vezes a gente não consegue viver a realidade dos céus na terra, porque a gente se limita a não ter mais responsabilidades com Deus, a não ter compromisso com Deus. Não, mas eu já alcancei a salvação, né? A palavra diz que o Senhor é bom, Ele compreende, se eu me arrepender Ele me perdoa. Sim, Ele perdoa, mas até quando você vai ficar voltando para o primeiro estágio? Até quando você vai ficar voltando para o primeiro estágio? Termina o semestre, mas fica com um monte de DPs. E é assim com Deus, muitas vezes a gente vai prosseguindo, e quando chega lá na frente, não, agora eu vou parar, agora está tranquilo. Não, continua, não para. Olha o que diz no verso na sequência: tome a sua cruz, tome a cada dia a sua cruz. Tomar a sua cruz a cada dia é você saber que o propósito que você tem para alcançar é maior do que aquilo que você quer fazer naquele momento. Qual é o propósito que Jesus tem para a nossa vida? É reinar com Ele, mas nós podemos reinar com Ele aqui na terra também, agora. E como que nós fazemos isso? Calando a voz da nossa carne. Calando a voz da nossa natureza humana, que é uma natureza pecaminosa, que quer fazer. Não é fácil, mas nós precisamos dar vazão para que o Espírito Santo reine. Nossa, nunca mais o Espírito Santo falou comigo, nunca mais ouvi a voz de Deus. É claro, se você estiver distante, o pecado te afasta de Deus. Aquilo que você faz que Deus não aprova, vai te afastando. Aí você fala assim, nossa, o Espírito Santo fugiu. Não, ele não fugiu, ele permanece, só que a única coisa que ele permanece, mas você não consegue ouvi-lo, porque o pecado fala mais alto. E aí o que nós precisamos fazer? Quebrar o acesso, é se arrependendo.
e voltar a ouvir a voz do Espírito. E nós como igreja precisamos ouvir a voz do Espírito, trazer a realidade dos céus na terra. A minha vida não tem jeito, eu não creio que tenha milagre, não tenha solução. Sabe por que a gente não crê mais? Porque nós estamos distante da verdade dos céus. Porque quando aquilo que é impossível aos nossos olhos, Deus se torna possível. Então nós precisamos compreender, nossa, por que eu não tenho mais uma voz profética para liberar cura? Porque você não tem buscado as coisas do alto. Por que eu não consigo mais fazer tais coisas que é do reino? Porque você não busca mais. E aí nós precisamos compreender o que o apóstolo Paulo diz. Não vou nem pegar do apóstolo Paulo, eu vou pegar em Hebreus 12, que diz assim: portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão nuvem de testemunhas, que deixamos todo embaraço, todo pecado, que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O que foi proposto para a gente? Sabe por que muitas vezes a gente não consegue compreender o propósito de Deus na nossa vida? É porque a gente anda sem foco. E o que é andar sem foco? É não saber aonde nós podemos chegar. É a gente compreender que alcancei a salvação. Beleza. Eu não sei o que fazer, então eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Mas para você saber o que tem que fazer, você precisa buscar. Então você precisa tirar aquilo que te rodeia, todo embaraço, todo pecado, e correr para a carreira proposta. Muitas vezes a gente anda nessa terra sem saber aonde chegar, porque não compreendemos o que o Senhor tem para a gente reservado. E aí eu começo a compreender que hoje eu não posso mais estar como um pastor na igreja simplesmente só para crescer a igreja. Eu começo a compreender que eu não posso ser um bom marido só para poder ter uma família tranquila. Não, eu preciso compreender que não vou ser um bom profissional só para poder ser reconhecido. Não, eu preciso fazer isso porque isso é a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que eu viva bem na terra. Como que eu vou viver bem? Viver bem na terra é trazer a realidade do céu pela minha vida, através da minha vida. Então, igreja, nós finalizamos essa palavra dizendo: até quando viverás morno? Até quando você não vai compreender que precisa sair desse lugar que está confortável e dar um passo além? Porque senão vai chegar um dia e vai falar: Senhor, Senhor, eu curei. Senhor, Senhor, eu fiz aquilo, fiz o outro, eu falei do teu amor. E Jesus diz: não te conheço. Então quer dizer o quê? Que nós precisamos viver o reino. Nós estamos na festa de tabernáculos, em céu abertos. Parece ser algo bobo, a gente às vezes não compreende, mas o que é céus abertos? É a chuva de Deus que vai cair na terra para a semente dar frutos. Então é o momento de você agradecer, não por essa chuva que vai cair, mas por tudo que Deus já fez pela sua vida, e os céus estão abertos, porque a gratidão abre os céus. A festa de tabernáculos representa isso, representa céus abertos. E o que acontece? Nós como igreja amada, como filhos amados, precisamos estabelecer este reino. O reino de Deus na sua vida não vai ser estabelecido pelo pastor. O reino de Deus da sua vida não vai ser estabelecido pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu marido.
o reino de Deus vai ser estabelecido na sua vida pela sua vida. A hora que você disser assim, eu decido não andar mais como morno, mas eu decido me aquecer no Senhor. Eu decido aquecer no Senhor e não só depender das que as pessoas dizem a respeito do Senhor, mas eu quero conhecer do Senhor. Porque o Senhor usa pessoas como canais. Porém, nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. Então, nós precisamos avançar. Porque uma igreja que traz a realidade dos céus na terra, ela não crê em decretos. A igreja que traz a realidade dos céus da terra, ela pode ver uma situação difícil, mas ela começa a olhar para o alto, porque de lá vem todo o socorro. Amém? Fica de pé. Você que está na sua casa, se tiver essa oportunidade, também fique de pé. Que o Senhor hoje possa trazer no seu coração o arrependimento. Feche os seus olhos. Você que está em casa também, feche os seus olhos. Agora não sou eu que vou falar. A palavra do Senhor diz que Ele sonda os nossos corações e Ele conhece. E só quem pode, porque a palavra de Deus diz assim que nós não podemos julgar o nosso irmão. Mas só quem pode julgar a intenção dos nossos corações somos nós mesmos juntos com o Senhor. Então feche os seus olhos. Enquanto estiver tocando aqui, você possa abrir o seu coração para Deus. Não cante, não se distraia, não faça nada. Só feche os seus olhos e fale com Ele. O Senhor sonda e conhece o seu coração. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do seu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Jesus disse assim: eu corrijo e castigo todos os que amam. Portanto, levem a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós
jantaremos juntos. Então que o Senhor, que você possa abrir o seu coração para dar espaço para que o Senhor reine. Abra o seu coração, não se limite mais a viver uma vida cômoda, sem compromisso com o Senhor, sem compromisso com a verdade do reino. Aceitar que já está tudo bem, que não precisa de mais nada. Aceitar que o que você já faz é o suficiente. Eu já fiz isso, já fiz aquilo para o Senhor. Deus não quer sua performance, mas Deus quer que a cada dia nós carregamos a nossa cruz. Deus quer a cada dia que nós possamos vencer todo o mal. Eu sei que às vezes nós somos atacados por uma alma que muitas vezes tenta nos ferir mais do que aquilo que foi ferido no passado, e queremos buscar de toda e qualquer maneira sentir prazer em algo. Mas mesmo nessa hora, a melhor coisa que nós temos que fazer é não dar vazão à carne, mas sim ao Espírito. Então deixe o seu coração aberto para o Senhor. Não deixe que os problemas, não deixe que o que Satanás às vezes tenta colocar, impedir o manifestar de Deus na sua vida. Você já parou para pensar o tanto de coisas que já estão paradas, porque você se deixou levar pelos problemas da sua alma, do seu dia a dia? Porque assim, a palavra diz que Jesus só voltará quando todos na terra conhecerem a verdade do reino. Então, às vezes a gente entra numa guerra de alma tão grande que nem falamos mais do reino para ninguém. Nem temos mais prazer de compartilhar. Se a gente for parar para pensar, nós podemos, não vou dizer que acelerar, mas quanto mais nós anunciarmos o reino dos céus, mais rápido Jesus voltará. Não, mas o Brasil, não, a gente precisa anunciar. Às vezes a gente fala assim, tem tanta gente que conhece, tem gente que nasce dentro de uma casa, que não conhece nada de Deus. Às vezes até conhece, sabe que existe Jesus, sabe que existe Deus, mas não faz ideia do reino dele, e não faz ideia de como acessar esse reino. Então nós precisamos ter no nosso coração, um coração contrito, em entender que nós podemos manifestar essa verdade. Hoje nós finalizamos esta série, mas terminamos a série, mas o reino de Deus permanece. Amém? O reino de Deus permanece. E nós vamos começar a ministrar na semana que vem falando sobre porção dobrada. Mas a porção dobrada a gente só consegue receber disso se nós vivermos a verdade do reino. E aí eu quero compartilhar com vocês, para a gente finalizar. A partir de amanhã nós vamos começar um tempo de jejum. Então, se você quiser entrar nesse tempo, nesse compromisso com a gente, vão ser 40 dias de jejum. Hoje é o primeiro dia de novembro. Faltam exatamente 60 dias para finalizar o ano, contando a partir da meia-noite de hoje. E aí a gente pode entrar nessa dimensão. E a gente às vezes não compreende o jejum. O que é o jejum? O jejum não vai mudar Deus. O seu jejum, o meu jejum não vai mudar Deus de jeito nenhum. Ele vai permanecer o mesmo. Mas o jejum vai mudar a gente. Vai calar a carne. Porque se a gente conseguir controlar a nossa carne para não comer, as outras coisas é fichinha. Porque
comer é mais difícil, né? A gente controlar para comer. Mas nesse momento que a gente controla a nossa carne, a gente abre um caminho para deixar o Espírito agir. Só que assim, só jejuar e você não ter comunhão com as coisas do alto não vai resolver, vai ser um regime, né? Vou entrar numa dieta, não é isso. Mas é jejuar e se retirar para ter tempo com Deus. Foi o que Jesus fez no deserto. Ele ficou 40 dias e 40 noites de jejum, só que naquele período ele se retirou para ter um tempo com Deus. Eu sei que às vezes na nossa vida corrida não dá para se retirar o dia todo, mas retire um tempo para com Deus. E eu tenho certeza que você vai abrir uma porta para que você viva o sobrenatural de Deus ainda nesses 60 dias. Porque a gente projeta já 2021, não, mas 2020 tem 60 dias ainda para acontecer muito poder de Deus. Amém? Então compartilho com você, quanto tempo você vai estabelecer aquilo que te dói. Porque o jejum que não dói não é jejum. Então tem que ser aquilo que te dói. Não precisa você se mostrar triste na frente das pessoas para falar que você está de jejum. Jesus disse isso, não faça isso. Mas viva uma vida normal com o jejum. Amém? Então, se você tiver alguma dúvida, nos procure. Mas entre nesse propósito de que Jesus manifeste o poder na sua vida e na nossa vida por meio desse tempo de jejum. Amém? Então, vamos orar para finalizar. Você que está em casa, você também que está em casa, que quiser entrar neste jejum com a gente, entre em contato, a gente explica os detalhes para vocês. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças e te agradecemos por esse dia maravilhoso, por essa oportunidade que temos. Não queremos viver mais na condição de mornos, não queremos conviver também na condição de frios, ó Pai, porque o frio é aquele que não te conhece. Mas aqui nós temos a oportunidade de te conhecer. Então nós queremos nos aquecer no teu Espírito, Pai. Todos os dias, Senhor, nos leva a um nível mais alto de intimidade com o Senhor. Nos leva a um nível mais alto de trazer a realidade dos céus na terra e que a tua vontade prevaleça. Nos ajude, Pai, a cada dia vencer cada mal que se levante. Nos ajude, Senhor, a cada dia estar contigo. E eu creio que o Senhor acrescentará muitas coisas. Abençoe, Pai, a nossa igreja. Abençoe a igreja de Cristo sobre a terra. E que nós possamos, ó Senhor amado, ter uma semana abençoada nos teus cuidados. E que o nosso coração já esteja celebrando tabernáculos. Com alegria, porque a água do Senhor está sendo derramada sobre a nossa terra. Obrigado, Jesus, por todas as coisas. Abençoe cada um que está aqui, aqueles que estão na sua casa, que o Senhor transborde da tua bênção e que o Senhor dê uma renovação e livra de todo mal, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.